Olá, está começando Calvinamente, mais uma manhã que a gente tem aqui a alegria de estarmos juntos gravando um episódio e já fica o convite para você permanecer aí assistindo todo esse episódio que eu tenho certeza que vai ser um momento muito agradável, muito edificante, muito divertido e tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Hoje a gente está recebendo aqui o Alfredo, é uma personalidade aí celebridade, né, da igreja. Esperada aqui no nosso podcast. Então, antes de passar a palavra para ele, dou as boas-vindas e passo aqui para o Felipe também, dar o bom dia para você que está assistindo aí, acompanhando. É isso aí, meu irmão. Muito bom dia. Muito bom estar nessa mesa mais uma vez, fazendo aquela resenha, falando das coisas de Deus. Isso é maravilhoso. E já começamos bem, né? Mastigando. Vai, começou. Você estava mastigando? Passei a palavra. Eu até devolvi aqui o negócio. Não, mas eu estava mastigando na hora que você começou a falar. Mas, muito bom, pastor. Muito bom mesmo. Quero apresentar na minha frente aqui Eduardo Roberto Conceição, que não está feliz com o café. Eu não ia falar, não, mas eu avisei que eu ia falar sim. E o café, tá bom agora? Melhorou, não? A gente não pode mentir, né? Então tá melhorando. Mas é que o Eduardo é acostumado a tomar daqueles do café gourmet, né? Aquele café arábico. Café mais aquele café diferente. Que passa o pentinho nele rapaz, assim. Rapaz, teve uma vez ele me deu um pacotinho falando, experimenta desse café aqui. Sim, mas foi aí uma vez só, né? Não é só o café em si, é o jeito de fazer, né? E aí, o jeito de fazer, a gente já entra num assunto muito importante, que o nosso convidado, ele sabe como fazer as coisas. Quando você fala de cozinha, quando você fala de comida, quando você fala de preparar alguma coisa... Esse é o cara. Esse é o cara. E você sabe fazer café também, não? Olha, quem faz o café lá em casa é a Aline, viu? Não é meu forte. Não é? Eu gosto muito de café. Posso mandar um beijo aqui? Porra. A Aline não fica com ciúme. Mandar um beijo para a dona Romilda, uma pessoa muito especial que trabalhou comigo 14 anos quando eu dava aula. E ela fazia o café lá do hospital todo dia e não tem igual, viu? Olha que legal. Tem um segredo do café, já vou avisar, não pode ferver a água. E quando você ferve a água, queima o pó, né? Isso foi motivo de briga no meu casamento lá, que eu expliquei para a Aline, né? Mas você tem que tirar a água antes de borbulhar. E isso deixa amargo o café. Sim, mas certeza. aí vem daquela situação que a água... Entendeu? Por que o café tá médio hoje? Eu sou muito teimoso. Eu fervo a água. Não, mas aí, peraí, deixa eu entender. E aí tem gente que ferve a água já com pó. Você faz desse jeito? Não. Eu coloco a água quente em cima do pó, sem ferver. Se tiver o coador de pano, aquele pano grosso, né? Aquele pano de algodão ele é diferente. Dá um sabor diferente. Aí, se não tiver o coador de pano, usa a meia mesmo. Mas o cheiro do café é muito gostoso, né? O cheiro do café, aquele café coando na hora, é uma coisa que a gente vê diferente do café de máquina, porque você não sente aquele cheiro, aquele aroma que você vê o vizinho, você sente o vizinho coando um café, né? Então, isso cara, eu gostei dele. Ele vai apresentar o meu podcast comigo. Ele é bem, né? Eu gosto ele dá os passado, detalhes, né? Passado esse momento barista, né, Alfredo? Não. E aí, Du? Uai. Vamos. Quer falar mais alguma coisa, não? Não. Então vamos pro nosso convidado. Alfredo, rapaz, a gente começou uma série tá queimando ele mesmo. Você falou que ia fazer isso ao vivo. Rapaz. Eu não falei nem queimei, Eduardo. Gente, vamos parar com isso. O Felipe tá bom, gente. Vamos aí, tá prestigiar vendo? Aqui. É da máquina lá do fundo, lá. Mentira. Alfredo, a gente começou uma série aqui agora, Mas eu quero dizer que eu te amo, viu? Tá vendo, Eduardo? É o jeito dele dar uma também. E é uma nova série de episódios, né? Que a gente vai seguir essa linha agora uma temporada. E você é o nosso primeiro convidado pra gente falar desse assunto, né? Que é... a vocação. A vida e a vocação. Você que é uma referência ali, né? Já ajudou várias pessoas lá da nossa igreja com relação a... Salvou, né? Salvou ali, né? Inclusive eu, já por 2 vezes ali... Você me problema, salvou. Né? Como assim? Rapaz, o burro meu lá tava morrendo com a perna enroscada. E agora? Precisa ir atrás do veterinário, tem que ser agora, porque senão, coitado do bicho. E aí ele vai, liga para o Alfredo ir lá e ele tem a solução para isso aí, resolve, profissional, né, da área veterinária. Winchester. E a ideia... Pastor Robson é muladeiro, tá? Quem não conhece a história dele aí, com traia de alpaca, tudo. Depois faz um podcast dele aí. É mesmo? Mula preta? Muladeiro. Entendi. Mas
a ideia nossa de estar pensando aqui nessa temporada é justamente falar de algumas profissões, vocações, até para trazer a informação para as pessoas, para todo mundo que nos assiste, e também para quem está se preparando, de repente, aquele jovem, o adolescente, né, está nesse período da vida de tomar decisão com relação à vida profissional. E aí a gente pensou, falou, não, vamos trazer o Alfredo, que já era um nome cogitado aí para outras situações, e a gente ficou nessa, vamos convidar o Alfredo, ele vai contribuir muito, a gente tem certeza, e a gente gostaria de saber como se deu, né, assim, essa inclinação para essa área, se é desde a infância, como é que surge isso? Antes de você falar disso, e linkado nisso também, o Alfredo, a gente sabe, ele é professor universitário, né? Você está afastado da universidade? Eu dei aula durante 14 anos, tá? E hoje eu dou alguns cursos, né? Mas não dou mais aula na universidade. Importante a gente falar disso, já teve um convidado aqui, desse ambiente hostil para o cristão, e você dá o seu ponto de vista sobre isso, né? Como cristão e como professor, tá? Então depois a gente dá uma pincelada nisso. Muito bom. Tá bom? Testemunho, tá né? Tá questão joia. de testemunho. Bom, a minha paixão pela veterinária, né? Geralmente, como toda criança, começa com uma paixão pelos animais, né? A gente não conhece a profissão. Esse café é gostoso. Quando a gente começa, quando a gente sonha em entrar na faculdade, a gente não tem uma ideia, muitas vezes, real da profissão, né? A gente tem uma ideia do amor aos animais, de gostar daquele ambiente rural, de gostar de cão, de gostar de gato, de gostar de tudo isso, tá? Mas a gente não tem uma ideia da profissão, o que é a profissão de médico veterinário, né? A profissão de médico veterinário é uma profissão muito ampla. O médico veterinário, ele trabalha com saúde pública, né? As zoonoses, que são doenças transmitidas através de animais. Ele trabalha com inspeção. Hoje, se você come um ovo mexido, podia ter no próximo podcast aí, se precisar, vem fazer aí. Isso. Aprendi a fazer o ovo mexido com o Tião. O Tião da Bela. Tião, pai da Thalita, né? Esposo da nossa querida Bela. A gente coloca um creme de leite fresco ali junto com o ovo para deixar mais cremoso. Muito bom também. Nossa, velho, vamos voltar, vai buscar um ovo lá. Okay. Então um ovo que você come, ele tem a inspeção de um médico veterinário, né? Então a inspeção de qualquer produto de origem animal, o mel de uma abelha, tudo isso tem a inspeção de um médico veterinário. Né? Então não é só aquela parte clínica que a gente vê, né? Hoje com muita televisão, muitos programas na Discovery, cuidando dos animais, lá todo mundo assiste e se apaixona, mas a profissão do médico veterinário não é só isso, ela é muito ampla, né? E então a gente via lá desde a minha época de faculdade, muitos alunos entram com uma ideia na faculdade, e aí eles acabam partindo para outra. O curso partindo para outro, né? Mas no meu caso começou na infância um gosto pelos animais, né? Não tive a oportunidade de uma convivência muito grande, porque tinha que trabalhar desde cedo, né? Para a gente se virar, para ajudar em casa, mas tinha esse sonho de fazer veterinária, né? E pela graça de Deus eu fui aprovado na Federal de Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais, né? Por isso que eu gosto de um pão de queijo. E aí caprichou no pão de queijo hoje. Veio caprichado, nossa, né? Um pão de queijo sempre que eu assistia ao podcast, eu tinha uma vontade de comer esse pão de queijo aí. E então fui para lá, né? E Deus faz as coisas. A gente aprende lá no livro de Jonas, né? Que Jonas, ele tentou fugir de Deus e foi tudo dando certo, né? Ele chegou lá, tinha um navio para ir onde não era para ele ir, ele tinha o dinheiro para comprar passagem, tudo foi dando certo para aquilo que ele achava que era o correto, né? Então, Deus faz tudo na vida da gente. Às vezes a coisa tá dando certo e você acha que aquilo é o plano de Deus, tá? Mas não é. Ele tem um outro plano e às vezes a coisa dá errado, né?
mas aquele é o plano de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque no meu primeiro semestre de faculdade, eu tomei um coice de um cavalo no queixo, né? E um cavalo tinha feito uma cirurgia, e lá a gente tinha essa oportunidade de, desde o primeiro semestre, ter o acesso ao hospital, tudo isso. E, assim, ainda despreparado, né? E um vacilo, eu tomei um coice. Foi tipo um boas-vindas. Foi um nocaute ali, um coice de um cavalo Campolina, da raça Campolina, né? E eu tive uma fratura pequena nos côndilos, e depois o Gustavo me trata aí da ATM, né? E uma fratura na sínfise mentoniana. E aquilo me abriu muitas portas dentro da faculdade, dentro do hospital, porque todos os professores ficaram me conhecendo ali. O rapaz do coice. O rapaz do coice, exatamente, né? O Alfredo, quem que é o Alfredo? Que tomou o coice. E aquilo me abriu muitas portas. Caraca. Muitas portas, Às vezes apanhar faz bem. Faz bem, né? Outra coisa interessante que me abriu muitas portas, tá? A Universidade Federal, né? Ela vivia muitos momentos de greve. Então, durante 5 anos de universidade, eu peguei 4 greves. Uma delas de mais de 100 dias, que a gente quase perdeu o semestre. E Viçosa é aproximadamente 1.000 quilômetros daqui, né? Então, para eu ir para Viçosa, eu tinha que pegar ônibus para Belo Horizonte, chegar em Belo Horizonte, esperar, pegar o ônibus para andar 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, eram 5, 6 horas, porque ele ia parando. Para vir de Viçosa para cá, vinha por São Paulo, chegava lá, pegava o cometa e vinha para cá. Isso custava dinheiro, né? A gente não tinha essa condição e tempo. Então, por exemplo, começou a greve, eu venho para cá, volto às aulas, eu tenho que voltar. Então, eu ficava lá durante esse período de greve, né? Vinha para casa 1, 2 vezes por ano, e nesse período de greve, o hospital continuava a funcionar, né? E tinha pouca gente para ajudar. Então, a gente que era de fora, quem era de longe, muitas pessoas nessa mesma situação minha, né? Tinha uma oportunidade, né, de estar ali, a gente vê que foi trabalhando era a mão mais, de né? Deus que você trabalhava com aquilo. E isso foi... eu fui pegando gosto pela área de cirurgia, fui aprendendo, excelentes professores, né, que eu tive, que me marcaram muito profissionalmente, e aprendi. Então, comecei a ter essa vivência desde o primeiro ano de faculdade em um centro cirúrgico, né, que é a minha área de atuação hoje, né? E também a questão da biblioteca, né? Porque eu ouvi dizer que você também era ali focado, né? Fazia ali rato de biblioteca mesmo, fazendo as pesquisas. A gente tinha acesso, né, lá no hospital. Tinham 2 critérios para a gente ter acesso ali na época. Professor Jorge, professor Marco Aurélio, professor Ricardo, depois a professora Andréia. Então, você podia ter acesso ao hospital desde que você não tivesse em período de aula, né? Você não poderia matar a aula para ficar no hospital, senão todo mundo só queria ficar lá. Não queria assistir aula de bioquímica, biofísica e tal. E se tivesse uma cirurgia de emergência, você chegou lá, tem uma cirurgia de emergência, no outro dia você tinha que entregar um relatório, né? E se fosse uma cirurgia agendada, você tinha que chegar lá e responder algumas perguntas, né? E você podia participar, podia assistir, eles cobravam muito isso da gente, né? E naquela época não tinha internet. Hoje você me fala um assunto da veterinária, eu entro aqui, baixo um trabalho em menos de 5 minutos e a gente já discute, né? Antigamente era muito trabalhoso, então você tinha que ir para a biblioteca, você lia livros, que hoje quase ninguém lê livro, né? A pessoa ela lê um artigo, então às vezes ela tem um artigo, ele traz um conhecimento mais profundo, mas você precisa ter o básico para entender, né? E essas coisas conceituais básicas, elas estão no livro. Uhum. E a pessoa, ela não lê o livro, então ela não tem essa coisa conceitual, que a gente tinha que ter antigamente. Você não tinha a internet, esses artigos, então você tinha que ir lá no livro. Você ia estudar uma cirurgia, você tinha que estudar anatomia, fisiologia, técnica você cirúrgica. acabava barrando em todo um contexto, né, de situações. Você tinha um conhecimento translacional, você sabia o que estava acontecendo, né? Eu acho que em todas as áreas hoje
existe essa geração miojo, né, que a gente fala em 3 minutos. Então, isso leva a pessoa a confundir informação com conhecimento. Então, eu pego um artigo, eu tenho uma informação, mas muitas vezes eu não tenho conhecimento, né? E naquela época a gente tinha que rodar, que ralar, que... Era praticamente obrigado a adquirir esse conhecimento, porque você tinha que pesquisar de uma forma ampla, né? E isso gerava todo um conteúdo mais amplo do que você ir diretamente àquela informação específica, que hoje é assim, né? Precisa saber tal coisa, vai lá, entra. Vai lá, exatamente. Para você ter uma ideia, quando a gente precisava de artigo científico, a gente fazia pesquisa bibliográfica, era em CDs. A Universidade Federal de Viçosa, ela tinha uma Kombi, que todo dia ela ia para Belo Horizonte, para o UFMG, né? Aí você pedia a vaga lá na Kombi e ia para o UFMG para chegar na biblioteca da UFMG e pegar os trabalhos, xerocar e depois... Então, todo esse conhecimento conceitual que está nos livros, isso é o alicerce, né? E é coisa que a gente não vê mais. E na época a gente era obrigado a ter isso. Era... ter o contato com isso. Sim. A Viçosa, a Embrapa é lá? Não. Tem Embrapa ali, Coronel Pacheco, né? Algumas... Mas lá é uma universidade muito grande. Hoje cresceu demais, né? Quando eu entrei lá no começo de 95, era uma universidade muito voltada para ciências agrárias, né? Então, agronomia, um curso muito tradicional, a veterinária, zootecnia, engenharia fugiu o nome aqui já, engenharia florestal. Né? E outras, agrimensura, engenharia agrimensura. Então, hoje tem medicina, hoje a universidade cresceu demais e várias outras faculdades, né, dentro da cidade de Viçosa ali. Hoje não é mais focado tanto para a área Sim, hoje é muito amplo, hoje cresceu do demais. agro, né? Hoje cresceu demais. Ô, Alfredo, pensando naquilo que o Felipe disse, nessa época você já era convertido, não? Não. Eu me converti em 2003, quando eu conheci a Aline, né? Então, eu fiquei viúvo, e Deus colocou a Aline na minha vida, né? A Aline, ela vem de uma família cristã, uma família que literalmente nasceu na igreja, né? Então a Aline, ela é sobrinha do Sena Queribe, nosso querido. Um abraço, Sena Queribe, que ele foi vovô agora, acabou ele de ser vovô, ele assiste, O Sena Queribe é um grande apreciador da minha culinária. Tá? A quem não é, né? E a família Fernandes... Eu não conheço bem, mas... A família Fernandes, eu tive a oportunidade aí há 2 semanas de fazer um jantar para eles lá em Votuporanga, né? Fizemos o famoso arroz carreteiro e um bom churrasco aí que, com a graça de Deus, reuniu uma família cristã maravilhosa que me acolheu. Um beijo para todo mundo aí. São pessoas muito especiais, né? E o Sena Queribe, o tio Edson, o meu sogro Joel, eles literalmente nasceram na igreja lá de Votuporanga, né? Que a avó Lídia, que é a mãe deles, ela era zeladora lá da igreja, né? É mesmo, lá de Votuporanga. E então Deus me colocou nessa família cristã, né? E eu me converti nessa época que eu comecei a frequentar. Você já tinha voltado para São José do Rio Preto? Então. Já. Eu voltei para cá em 2001, que eu comecei a dar aula, né? Então, saí daqui, fui para lá. E Deus, a gente vê, tudo é o plano de Deus, né? Tudo é o plano de Deus na vida da gente. A gente não entende, às vezes a gente tem outros sonhos, que citei o exemplo de Jonas, né? Você quer uma coisa, parece que vai dar certo, né? Mas e esse Deus é o problema, né? É bem legal você citar isso, porque às vezes a gente colocar a nossa vida nesse pensamento, né? Não, essa porta se abriu, então é vontade de Deus. Não é assim, né? A gente tem que realmente ter essa atenção de buscar em Deus mesmo a direção, a vocação, reconhecer, né, ter essa percepção das nossas inclinações, né, para que... E veja só, naquela época eu não era convertido, em 2001, quando eu vim dar aula, né? Eu nem era convertido, mas Deus já estava trabalhando na minha vida, né? Surgiu uma vaga, um professor meu, ele tinha vindo fazer o reconhecimento do curso de veterinária, né? Que estava da Unirp? Isso, que estava se formando a primeira turma, né?
E aí ele chegou lá e falou, ó, vai ter uma vaga para cirurgia, né? Na tua cidade. Vai ter uma vaga para cirurgia na tua cidade, né? E aí deu tudo certo, trabalhei lá, agradeço muito a instituição, os Ô, profissionais. Alfredo, falando disso, desse tempo aí, né, que você deu aula, a gente sabe, né, a gente tem uma, como é que chama, Eduardo? Que a gente tem uma pessoal que faz a pesquisa toda, a nossa equipe inteligência. Inteligência. E você vê como que a gente é, né? A gente nem sabe o que é o nome. A gente tem, mas a gente nem sabe. Ainda mais esse nome, né? Inteligência. É, que a gente não tem também. Que a gente também não tem. E assim, você era bravo, Alfredo? Não, Que história é essa que você era bravo? Rapaz, me chegou essa informação também. Ele era bravo. Assim, Diz que era... eu falei com 2, mas 2 me indicaram mais 2, e tem várias histórias. Eu acho que não é pra esse podcast, mas tem o Boi, o Leonardo Boi, falou, manda um abraço pra ele lá. Poxa, se ele contar uma história pra você que a gente pegou uma vaca lá do carro, é mentira. Tem várias histórias. A gente não tava turma, nesse né? rolê. E o Fábio Franco também. Fábio Franco, Fábio mexe de com animais Silvestres. silvestres. Isso. Fábio já teve nessa mesa aqui. Já teve aqui também. O Fabinho é gente boa demais. São Paulino, mexe com animal silvestre. Esse mesmo. Gente boa Quer demais. saber de nada. Mas é uma referência na área também. Referência nacional, na né? área, né, de animais silvestres, para a gente ver como que isso é amplo. Mas quando a gente é professor, a gente tem uma responsabilidade, né? E eu aprendi isso com os meus professores lá. E a gente tem essa obrigação quando a gente é professor, né? E tanto que eles falam que eu era bravo, mas são grandes amigos meus, me ligam para churrasco. É verdade. A informação que eu tive é que o Alfredo é um professor exigente. Isso, era um dos professores mais exigentes lá do, né? Não, do curso. é que o Alfredo já tem essa cara correto. sorrindo aqui, e quando ele tá bravo, ele também tá sorrindo aqui. Não é? E aí, nego, O que acontece? Hoje eu encontro o pessoal fala, você era bravo, agora você não é mais, né? Que a gente vai ficando velho. Quando você é mais novo, você fica bravo. Se você arrumar briga, você consegue resolver. Quando você é velho, se você arruma briga, você apanha. Então você fica mais calmo. Essa história da vaca aí, montaram por cima, não. é boa. Não é Tem melhor... várias histórias Não. dessa molecada, né? Essa molecada, eles faziam arte como toda moçada jovem faz, tá? Mas uma coisa que nunca faltou, como todo Felipe, naquela época, tem 9 anos e meio que eu parei de dar aula, tá? Mas naquela época, a geração, os alunos, eles faziam arte, como, né? A gente fez na faculdade, tudo, só que eles nunca faltavam com respeito com o professor. Então, até essa turma que o Felipe está falando, eles sempre tiveram um conceito, e isso eu acho que é a coisa que vem de pai e mãe, né? De que o professor era uma autoridade. Hoje a gente vê muitas vezes que o professor é um prestador de serviço, né? E naquela época o professor era uma autoridade. Então essa geração eles faziam arte, mas hoje, né? E o que o pastor Robson falou, eu era um professor exigente, não bravo. Tá? Hoje a grande maioria dos meus ex-alunos, né? Eu trabalho com eles, presto serviço para eles na área de cirurgia, e os que não são da minha área de atuação, como o Léo, como o Zé Lucas, como pessoal dessa turma aí, o Tiaguinho Peniani lá de Ibirá, isso dá um podcast. Esse daí dá. E são pessoas que a gente tem uma amizade muito grande, né? Tem uma frase do Leonardo da Vinci que ela dizia o seguinte: medíocre é o discípulo que não supera o mestre. Mas depois essa frase foi corrigida por um outro grande amigo meu, o Dr. Rubens Siqueira. Interessante você levar a nota aí, referência na área de retinologia, e uma pessoa maravilhosa que, né, é um presente de Deus na vida da gente. E ele corrigiu essa frase dizendo o seguinte, né, em um livro dele: se o discípulo não supera o mestre, é porque os dois erraram, né? Porque o Da Vinci ele jogava lá a responsabilidade no discípulo, né, no aluno. Então minha parte está feita, e se você ele que tem que se não superar, me superou, se você não me superou, é erro seu, né? Mas essa correção dessa frase eu acho que é muito verdadeira. Faz sentido. Porque se o discípulo não superou o mestre, é porque os dois erraram, né? Você talvez devia ter feito mais da sua parte. E hoje eu tenho ex-alunos aí que são
referências, as sumidades. Hoje eu assisto palestras de ex-alunos meus, é muito gratificante isso, né? Hoje eu brinco com alguns ex-alunos meus que são referências na área, eu brinco e falo, dei aula para ele. Lógico que ele não aprendeu aquilo comigo, porque o que sabe hoje, ele aprendeu correndo atrás e muito, né? Comigo aprendeu, às vezes, só o pontapé inicial. Mas né? não pode perder a piada, né? Não pode perder a piada. Alfredo, e tem uma você outra falou... piada, só aproveitando pode a piada, que eu brinco com eles. Eu falo, pior que aluno, só ex-aluno. Porque o aluno durava 5 anos, né? O ex-aluno é para sempre. Daqui a 30 anos ele é teu ex-aluno e está te dando trabalho. Isso aí, Alfredo, eu fiquei chateado, bravo com uma consultoria que a gente está fazendo na empresa. E essa frase eu não conhecia aí de Einstein, nem da Vinci, desculpa. E aí eu fiquei refletindo nisso. Né, para tentar melhorar. Todo tempo a gente tenta melhorar na empresa, sim. Como pai, como família, cristão e tudo mais. E aí isso aí já me traz outra coisa, outro tapa na orelha para eu prestar mais atenção. Eu tô fazendo a consultoria e eu peguei e falei pro cara, falei, é um bando de, né, sei lá, de bagre, cabeça de bagre, né? Eu falo, escuta e tal. O cara pegou e falou assim, você é o bagrão que treina eles, né? Então é exatamente isso aí. Se a gente não, né, se o cara não deu certo, a culpa é nossa também. A culpa é nossa. Né? Então muito obrigado, viu? Alfredo. Acho que tem alguma coisa ensinando, a ver com a né? gente, O cara tem um... Meu Deus. Também pode ser, né? Como professor aqui de podcast, será que é uma indireta, né? Pode ser. Né? Nosso professor aqui de podcast, será que... Mas ele tá ensinando bem, pô. O podcast está maravilhoso. E eu não tô ensinando nada. Tá, os caras são autodidatas aqui. Alfredo, teve uma mudança aí 9 anos você parou de dar aula e assim, que eu me lembre, assim, você também trabalhava mais com animais de grande porte, né? Acho que essa era a tua área de atuação, ou não? Na universidade, né? Então, o Hospital Veterinário da Unirp, ele sempre foi uma referência muito grande, ainda é, né? Na região. E naquela época, o hospital, então, ele era o único de Rio Preto que funcionava 24 horas, então na área de pequenos animais. Hoje você tem várias clínicas, você tem UTI, e naquela época o hospital veterinário era o único com essa estrutura, e uma estrutura verdadeiramente de hospital, né? Então, raio-x, ultrassom, laboratório, todos os serviços 24 horas. Então a área de pequenos animais, ela sempre muito destacada, que foi a área que eu vim dar aula, né, de cirurgia de pequenos animais. E a área de grandes animais, ela era, pela nossa região, tá, e também o único setor, né, o único hospital da região, então é uma área que sempre foi muito forte lá. Cavalo, tem muito na região aqui, né, o João Marcos contou umas histórias de cavalo aí. Um beijo pro João Marcos também, tá? Senão ele fica com ciúme. Não tem que... A gente tinha quase toda de lembrar, mas agora a gente... Não, nós temos que lembrar de será todo que é mundo isso? aí. Porque eu senti ele meio para baixo, assim, e tal. Então, não, será que eu tô devendo um jantar para ele, por isso que ele... Então... né? E... a Unirp sempre teve uma área ali, o hospital veterinário, sempre uma área muito forte na parte de reprodução de Nelore, né? E reprodução de gado em geral, mas Nelore que era a grande vitrine, então isso trazia um fluxo muito grande. A parte de animais de rodeio, né, que também é muito forte no interior de São Paulo, e aí também é um centro de referência. E isso lá no hospital, então a gente tinha que trabalhar com isso também. Né? Então você participou do começo disso, porque você veio ali para essa área. Vários professores ali que começaram com isso, né? E se tornou uma referência que é hoje. Tá? Hoje eu não atuo mais nessa área, mas a gente deu o pontapé inicial para que muitos, né? Dentro daquela frase que o discípulo supera o mestre, hoje a gente tem, por exemplo, o Bruno, que foi meu aluno, foi meu residente, trabalhou comigo, né? E a pós-graduação dele, mestrado e doutorado, ele fez com essa parte ortopédica de grandes animais, né?
E hoje é uma referência na área, uma sumidade dando palestras em congressos nacionais, a gente fica muito feliz por isso. Mas a gente trabalhou com essa área durante muito tempo ali. Os 14 anos a gente, como dizem o outro, a gente chupava a cana e assoviava ao mesmo tempo, né? Eu achei interessante e por a isso. gente desenvolveu todo esse trabalho. Como eu trabalhei sempre muito com a área de ortopedia, então chegavam esses animais com lesões ortopédicas, né? E falava, não tem o que se fazer, era um conceito antigo que tinha, né? Que os grandes animais não tinham o que se fazer, e a gente foi desenvolvendo em conjunto com vários profissionais ali, várias formas, né? Tanto que gerou mestrado, doutorado do Bruno com isso, então... A gente fez um trabalho legal nisso aí. O que eu achei interessante foi isso. Acho que eu visitei lá uma vez, não sei se eu fui levar um animal, um cachorro, a gente acabou se encontrando, você mostrou lá para mim. E você contando, né, que tomou um coice de um cavalo e depois, né, foi trabalhar, desenvolvendo um hospital ali, cuidando de animais de grande porte. A gente e cuidou interessante, de bastante coisa. E eu lembro também, né, até você comentou a questão de cavalos, né, os animais, os bois de rodeio. Sim, a gente sim. teve alguns bois que se destacaram e aí você Sim. teve ali cuidando, né, desses... Eu fiz muitos amigos nessa área, né? A gente lembra dos animais que a gente cuidou e muitos amigos que a gente fez nessa área e que tem até hoje muitos amigos que eles me ligam lá e vai, Felipe, na área do churrasco, né? Por exemplo, o meu grande amigo, irmão Marcondes Maia, né? Lá em Uchoa, todo ano a gente tem que fazer um churrasco lá para colocar a conversa em dia, para passar uma comunhão lá. E então isso gerou muitos amigos pra gente, né? A gente vê que todas essas áreas que a gente vai trabalhando na vida da gente, a gente tem a mão de Deus ali, de alguma forma. A gente entende às vezes depois por que você trabalhou com aquilo, né? Pois lá na frente você vê o que aquilo te agregou, o que você conseguiu agregar para as pessoas naquilo. Acho que isso é muito legal. Muito bom. Legal. Né? E a gente... Já tomei chifrada, já tomei cabeçada, já tomei coisa, já tem... Quem nunca tomou chifrada? Alfredo, história essa ideia que você colocou de entender que Deus direcionando, usando a vida profissional como um meio também de instrumento, né, de testemunhar, de levar do evangelho, isso tem muita relação com a nossa teologia, com a teologia reformada, porque nesse contexto da teologia reformada, isso foi muito destacado, nesse sentido da vocação, porque às vezes as pessoas têm a ideia de uma vocação assim que glorifica a Deus, é aquela que está relacionada à vida eclesiástica ali necessariamente, né? Um pastor, missionário, e a teologia reformada trouxe, né, a visão realmente de que Deus tem esse chamado, esse mandato cultural do homem, né, do ser humano, do homem, a mulher, de se desenvolver, ter uma vida profissional, uma vida de trabalho, glorificando a Deus e sendo instrumento de Deus, sendo testemunha em todas as áreas. Então, isso é importante, é algo que a gente gostaria de destacar isso. Verdade, né, cara? Eu pensava nisso antes, porque a gente pensa, nossa, eu não estou sendo, né, santo, não santo, mas não estou sendo uma pessoa crente, né, trabalhando num trabalho, uma confecção, por exemplo. Né? E, nossa, isso aí me pegava e falar, cara, eu tenho que trabalhar mais com as coisas de Deus e tal. E não é isso, né? Não, e realmente isso foi... Não é só isso. Isso foi realmente algo que assim, essa ideia de relevância da vida profissional, ela acontece com o movimento da reforma. Lutero, Calvino, trazendo essa ideia, porque realmente, até antes disso, a questão da vocação, a palavra vocação, chamado vocare, lá do latim, era direcionado para a questão eclesiástica. Então, aquela pessoa líder espiritual, ela tinha uma vocação, algo que era considerado assim relevante para a glória de Deus. E aí na Reforma Protestante não, a vocação foi entendida no sentido real, né, do chamado, que cada pessoa tem um chamado para viver e glorificar a Deus. Isso está na Reforma? Isso é falado? Isso foi trabalhado na Reforma. Lutero ali, quando ele foi questionado, né, pregando ali na língua do povo, trazendo o evangelho de fato para o povo comum, ele foi questionado por um sapateiro, como o sapateiro perguntou,
ficou impactado, né, com o evangelho, com a palavra de Deus ali, acessível a ele, na língua dele, sendo pregado. Ele pergunta, como que eu faço para ser um crente melhor, né? Eu largo isso aqui? Aí Lutero vai dizer para ele, não, dedique-se a fabricar sapatos de melhor qualidade num preço justo. Então, isso seria... E a partir desse conceito, então, o Calvino também trabalha isso, né, nas institutas. Então, é algo muito maravilhoso, é algo que a gente vê isso assim, na prática. É bem interessante isso que você falou, pastor, porque, e o que o Felipe falou, eu trabalho com camiseta. Na verdade, você faz camiseta para pessoas usarem. Então, você trabalha com pessoas, né? Na minha área, eu trabalho com animais, mas uma pessoa leva esse animal ali. Então, uma pessoa vai usar a camiseta. Então, em algum momento, apesar de você estar trabalhando com a camiseta, né, você vai entregar ela para a pessoa, você vai conversar com a pessoa, você vai ter esse contato, e é nesse momento que a gente faz o nosso trabalho, né? É nesse momento que você fala de Deus para as pessoas. É nesse momento que a pessoa vê que você é temente a Deus. Por quê? Você fala, com a graça de Deus isso vai dar certo. Né? Por quê? Você não está simplesmente falando. Você tem a certeza que é pela graça dele que vai dar certo, que se for pela nossa não vai dar certo, né? Se for pela nossa vontade não vai dar certo. Então a nossa vida cristã, que a gente cada vez, né, o Espírito Santo trabalha mais na gente, a gente, mesmo trabalhando não numa área missionária ou não com pessoas, né, a gente, não diretamente com pessoas, mas com camiseta, eu com animais, a gente está convivendo com pessoas o tempo todo, né? E a gente vê como que isso faz diferença na vida da gente, né? A gente que é cristão, e a gente começa a perceber que isso faz diferença na vida das pessoas. Uma palavra que você faz, um conforto, a pessoa, quando ela chega, e a gente tem percebido isso, né? Quando você chega para buscar um serviço e você vê que aquela pessoa é um verdadeiro cristão, é temente a Deus, eu falo por mim, eu chego para buscar um serviço, eu estou lá conversando com a pessoa que vai fazer esse serviço, eu vejo que a pessoa é temente a Deus, é um cristão, isso me dá um conforto muito grande, né? Porque a gente sabe que Deus está trabalhando naquela pessoa em todos os sentidos, inclusive no trabalho dela, né? Tem uma situação interessante, uma veterinária que trabalha em conjunto com a gente em algumas situações, e a mãe dela passou por uma cirurgia muito complicada, né? E depois ela teve todo um acompanhamento com alguns médicos cristãos, e são conhecidos da nossa igreja, né? E a filha dela chegou para mim e falou o seguinte, falou, Alfredo, como aquela família fala de Deus, né? Minha mãe lá com problema e a todo momento eles falando de Deus para ela, a todo momento aquela família, né? De médicos da nossa igreja que atenderam ela, acompanharam o caso dela e ela está bem, graças a Deus. E ela falou isso para mim, como aquela família, aqueles médicos falam de Deus, né? Isso para ela deu uma segurança, né? Porque sabe que Deus está à frente de tudo, e se Ele está à frente de tudo, está sendo feito o melhor, né? Então, segurança, né? E olha que oportunidade também, porque às vezes a gente que está ali diretamente no dia a dia, na vida na igreja, né? Como obreiro, por exemplo, vivendo ali esse contexto da igreja, lidando com as questões da igreja, né? Então, não que a gente não tenha oportunidade de testemunhar para pessoas de fora, a gente tem, né? Temos nosso ciclo, às vezes, de contato ali, que a gente também testemunha, leva, prega o evangelho, mas a pessoa que tem uma profissão, igual esse caso, ele amplia isso, né? Leva isso para outras esferas
que a pessoa que está ali na vida eclesiástica, ali, numa liderança, trabalho como obreiro, dificilmente alcançaria, né? E a vida profissional, essa vocação, esse chamado de Deus, ele tem um papel assim importantíssimo e relevante para a igreja, para o evangelho, para o ID, né? Que é essa comissão que o Senhor Jesus nos dá de levar o evangelho. Então, a vida profissional é algo... E Mas falando... na Bíblia está escrito, né, que a gente tem que orar por tudo. Sim. Por tudo a gente tem que orar. Por tudo. E Pela falando... camiseta que você faz, pelo meu trabalho, pelas pessoas que a gente precisa. Uma vez, pode falar, Du. E falando em vocação, né? A gente olha para o Alfredo, a gente lembra em vocações, né? Porque ele também é um excepcional cozinheiro. Bem A lembrado, gente vai entrar hein? nesse assunto, que é um assunto vasto do Alfredo aí, que ele tem um know-how, mas e falando disso, uma vez eu escutei assim, que o trabalho, qualquer trabalho, e aí depois isso que eu escutei, fez total sentido depois que eu entendi a palavra de Deus, que eu não entendi, que eu tô conhecendo. Que cada dia me toca de uma forma diferente, que tudo é interligado, mas tudo é interligado. Deus está em todos os momentos, tudo. E aí eu escutei assim, cara, e eu pensava, falei, nossa, eu tô fazendo pouca camiseta, né? Eu tô fazendo pedidos pequenos. Quem sou eu, poxa, perto do mercado que tem aí, né? Eu sou só mais um. E será que eu tô certo de fazer isso? É uma coisa que não me edifica. É uma coisa que eu pensando desse jeito, desanimado, sabe? E não tava naquela fase boa. Aí eu atendi um cliente, o cara com muita sabedoria. Muita sabedoria. Até vou dar um abraço para ele, o seu Romiro, do Instituto Cegos Trabalhadores. Legal. Ele pegou e falou para mim, Felipe, você sabe o que você faz? Eu falei, eu sou Romiro, eu sei, eu faço, eu venho vender. Ele falou, não, Felipe, você resolve o problema. Você resolve a dor do cliente. Uma coisa que ele não sabe fazer, você sabe. Então, você resolve de uma forma que ele não vai saber nunca. Então, você é muito importante. Sem você, o teu jeito de fazer, esse mundo talvez não seria a mesma coisa. Porque ninguém é substituível, mas cada um faz do seu jeitinho. Entendeu? E você vai deixando um legado, vai passando para as pessoas. Isso me marcou de uma forma que cada cliente que eu fui atendendo depois desse momento, a gente vai perdendo um pouco, vai ficando mais natural, mas você fala, cara, eu estou resolvendo um problema hoje. E aí você fala, cara, o que é esse mundo? É resolver problemas dos outros. Sim. É a gente cuidar do próximo. E pegando um gancho aí de resolver problema, o maior problema da humanidade, né? A gente sabe que é aquele que resolveu por nós, porque nós não poderíamos resolver, que era o problema do pecado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi ali na cruz e resolveu, né? Até uma forma da gente poder aproveitar o gancho, não poderia deixar. Isso me completa, é isso que eu tô falando. Muito obrigado por acabar a minha explicação. E é isso tudo interligado. E Deus e Cristo fez isso pela gente. O nosso problema é que não tinha solução se não fosse por ele. Né? Exato. Não tinha nenhuma solução. Por isso que é interessante testemunhar a respeito disso. É onde eu ia chegar, exatamente, né, servindo. Robson. Aí, nesse momento, depois, vem a nossa prepotência de falar, poxa, eu sou um resolvedor de problemas, então agora eu sou o cara. Cara, a gente não é ninguém. Resolve nada. Isso é permissão de Deus. E aí, hoje eu enxergo dessa forma e falo, eu estou sendo permitido por Cristo para estar resolvendo esse problema, eu sou usado. E às vezes, eu nem me preocupo em vender mais, às vezes eu levo uma palavra. Eu tô desse jeito. Às vezes eu falo das coisas de Deus, falo, poxa, a oportunidade que a gente tem. O Robson acompanha, vocês acompanham. Às vezes eu levo pessoas lá que eu nunca imaginei que eu ia levar na igreja. E eu não me preocupo mais se ela vai ficar ou não. Eu fiz a minha parte de levar e apresentar. Falo, olha, existe uma coisa diferente, que é o evangelho consciente, que é a palavra expositiva. Você já ouviu falar disso? Nossa, a hora que eu falo disso, a pessoa fala, não, mas... Não, o negócio é glória, aleluia. E aí, quando conhece lá, acaba ficando, né? Muita gente tá lá, glória a Deus. É isso mesmo. Graças a Deus. E da mesma forma, a gente às vezes fica triste quando você chega na igreja, você vê uma pessoa que você conhece e que não foi você que convidou, né? Nossa. Não dá uma... A gente fala, que fé miserável que eu tenho, que crente miserável que eu sou, que eu poderia ter trazido essa... A gente fica feliz pela pessoa estar lá, né? E a gente fica triste com a gente mesmo, porque a gente deveria, né? Não só poderia, deveria ter feito isso. E quando a gente fala, a gente às vezes vai... quando a gente está conversando com as pessoas, o que você falou, falar da palavra, né? Que a nossa igreja, pela graça de Deus, uma igreja que literalmente, né? Trabalha com a palavra de Deus,
né? E a gente vai falar do Tulip, né? Uhum. Primeiro ponto do Tulip é a total depravação do homem. E muita gente se impacta com isso, né? Porque às vezes a gente acha que é alguma coisa, a pessoa acha que ela Eu não matei coisa. ninguém, né? Eu sou, né? Não Aquela roubo. cultura de que você é salvo pelas suas obras e não pela graça. Então, Nossa, eu tô fazendo. Você não tá fazendo nada. Deus tá fazendo em você. É o que eu falei, né? Que a gente fala, quando a gente fala para as pessoas que a gente não acredita no livre-arbítrio, né? Quer falar disso? Vocês combinaram isso aí? Tem um pastor aí, né? Na... Porque as pessoas, não, é o livre-arbítrio, eu faço o bem. Você não faz o bem. Depois da queda a gente faz o mal. A nossa tendência é fazer o mal. Ao mal, né? É declinado ao mal. Então, se a gente faz alguma coisa boa, é Cristo que fez pela gente, Deus que fez pela gente. A gente não fez, a nossa tendência é inclinar para o mal, né? Todas as nossas boas obras, vamos pensar assim, nesse conceito geral, se não forem santificadas ou ali remidas, né, elas não são boas de fato, né? Somente são boas pela graça de Cristo Jesus. Sim. Mas essa preocupação também no sentido de testemunhar ali com a palavra pregada, com o trabalho feito, né? E isso também, até tem um autor que ele chama muita atenção para isso, porque essa beleza, a bondade de Deus, naquilo que ele fez, na sua criação, é algo que e a santidade de Deus é algo que atrai, é algo que é bom, que é belo, e a partir disso, quando nós também nos dedicamos a fazer aquilo que fazemos de uma forma boa e bem feita, isso de alguma forma atrai também, isso chama, isso destaca. E quando isso é feito para a glória de Deus, aí sim a gente vê o propósito de fato sendo feito, né? E como foi citado aqui, o Alfredo, além dessa gama de trabalho na área veterinária, né? O que a gente sabe ali, até tive a oportunidade de trabalhar junto, fazendo ali uma costelada de chão. Rapaz, né? Nós dois deixamos o Felipe na mão. Não esse Felipe aqui, que ele não tem design de quem faz uma costela de chão, não. Ô, louco! Não tem design. Não acha, rapaz? Tenho. Eu manjo demais. O pastor Robson programou lá no evento da UMP uma costela de chão. Ele teve que sair para pregar na igreja. Eu tive que sair para fazer uma cirurgia e o Felipe ficou lá. O Pirovani? Ficou colocando fogo, tocando lá, fogo coitado, deixamos ele na mão lá. Mas ficou melhor do que o encomendado, hein? Ficou Porque eu cheguei bom. lá. Ele tem um design para fazer isso, eu o acho. varal o tava Felipe bonito. É uma pessoa maravilhosa, prestativo para tudo, né? Demais. Benção. O varal tava uma delícia, a costela, os legumes, todo o arroz carreteiro ficou uma delícia, com uma consultoria da Cecilia ali, que coordenou. Toda aquela bagunça que nós fizemos no jantar das mulheres, que ficou maravilhoso. Quantos homens tinha lá? 40 homens naquela cozinha, lavando panela e fazendo. A Cecilia e a Bela faziam em duas lá. Sem fazer bagunça nenhuma. Sem fazer bagunça, ficava uma delícia, né? Mas a gente teve a oportunidade na hamburgada lá da UPA, né? Que a gente assou. Nossa, toda coisa eu perdi já. Nós assamos. O Jefferson deixou a gente na mão. Aí a gente teve que pagar com o hambúrguer. E eu e o pastor Robson, a gente assou uns 200 hambúrgueres, né? Não tava lembrando disso, foi uns 200 na churrasqueira? Lá na churrasqueira da chácara da igreja. Sim. E o pessoal na linha de montagem ali, a gente... Achando que não ia vencer a gente, viu fogo. Nós estamos programando a UPH de fazer uma costelada de chão lá em Adolfo. Em julho. Vamos lá. E aí já faz o convite, então. Aí o pessoal fica antenado. O pessoal da UPH, né? Sim. De tudo isso aí, vocês estão falando e tal, eu descobri nesse jantar agora que o Alfredo tem esse dom, assim. Na verdade, você mandou um vídeo lá do Renato fingindo que estava fazendo uma picanha, né? Mas... O Renato fingindo alguma coisa? Não, isso aí... Na verdade, os vídeos do Renato, na maioria das vezes, só fingindo alguma coisa. E aí... No futebol, lesão, e aí vai. O Renato, na verdade, é um comentarista de churrasqueira. É verdade. Entendeu? Ele é ótimo como comentarista
Jantaria e Churrasqueira. Vira, tira pra mim. O Renato, ele... Um beijo, viu, Renato? Renato Polotto, né? Vamos falar o sobrenome. Pode ficar bem claro. Mesmo porque ninguém ia saber, né? Falando isso aí, eu poderia confundir. O Renato, segundo o tio Amaury, ele tá desperdiçado trabalhando com publicidade, com outdoor, né? Que ele é um ator, você viu o vídeo lá, sensacional, né? Ele fingindo que ele tá fazendo a carne, mas o Renato, ele usa a teoria do cavalo marinho, né? Não sei se vocês conhecem a teoria do cavalo marinho. Ele finge que é peixe para não puxar a carroça. Né? O Renato, ele usa isso, porque o Renato, eu acho que é o cara, sem dúvida alguma, é o cara que mais comeu churrasco meu na vida. E ele vai lá, o Renato, você aprendeu como é que faz? Não aprendi. Você vai ter que fazer de novo. Renato, não aprendi, vai ter que fazer de novo. Né? Tá difícil. Todos os alunos que você teve ele não aprendeu até hoje a acender a churrasqueira. Mas será que não aprendeu mesmo? Aquela finge que é peixe para não puxar a carroça, né? Eu acho que bobo sou eu que fico fazendo para ele. Ele é muito inteligente. Ensinar. Ele é muito esperto. Beijo, meu irmão. Eu descobri essa tua vocação para comida, assim, né? Para preparar. Agora na UPH. E quando começou, antes de falar do jantar, assim, todo mundo já falou, não, o Alfredo. Aí o Eduardo falou, não, o Alfredo vai fazer não sei o quê. O Alfredo tá sabendo. Só que ele vai. Aí você já tava sabendo e falou, eu topo. Eu falei, cara, então ele tem uma vocação, uma disposição, porque gosta de fazer isso, né? Ainda mais pro meio, né? Foi assim, quando surgiu a programação, foi algo que eu fiquei assim, bem tenso, né? Porque... Não é que eu não cozinho nada, mas para 2, 3 pessoas até sai alguma coisa. Agora, mais que isso, não. Então já bateu aquele desespero, né? E 2 para 200 é uma diferença grande. Né? E aí, quando a gente foi falar com o Alfredo, ele falou assim... Bateu desespero em você, Eduardo? Só para saber, só. Aí, quando eu fui falar com o Alfredo, ele disse assim... Não, nessa calma. Não, pode ficar tranquilo que a gente faz fácil. Cara, foi maravilhoso, hein? Foi o que me deu, assim, ele, o Cardoso, o Guerra, o Jefferson. Não, o Guerra só fez o filme. Lógico, cada irmão trabalhou naquele jantar com o que tem de melhor. E o Guerra, ele filmou ali, ele fez... Né? Todo mundo teve a sua contribuição. Eu também tô nesse barco aí do Guerra. A hora que a gente foi servir... Primeira coisa que a Luciene perguntou, não sei se perguntou para vocês. Vocês conseguiram ensinar meu marido a cozinhar? Né? Mas assim, na churrasqueira o Guerra ele também ajuda bem, bastante. Né? Um beijo para ele também, senão, né? Um beijo pro Guerra. Mas quão lindo foi esse jantar da UPH? Foi bênção. Né? Quão lindo. Histórico, por quê? Né? Vocês falaram meu nome, mas... A gente tem que agradecer muito o Jefferson Geraldo. e o Cardoso, porque, né, eles são excelentes cozinheiros, tá? Eu sou. E o Geraldão, com toda a experiência dele lá, ajudando a gente coordenar, né? E todo mundo que ajudou. Foi bênção. É até difícil a gente falar nomes aqui, sim, porque a gente tem medo de esquecer de algum, mas todo mundo. Tem aquele vídeo que o Guerra colocou no grupo da igreja, que a hora que está empratando, né, devia ter umas 30 ou mais pessoas na cozinha, fora os que estavam servindo, e quem estava lá no fundo lavando panela e picando as coisas. Né? Então, a gente tem que agradecer a Deus pelo momento de comunhão. Né? Uhum. O pessoal fala que cozinhar é uma terapia. Mas não é. Na minha opinião, eu tenho uma opinião diferente, porque terapia você faz para tratar alguma coisa, né? Uhum. E se você não estiver bem, tua comida não vai sair boa, né? Cozinhar é um ato de amor. Tem até uma plaquinha na minha área de churrasco lá, que a Aline comprou, que cozinhar é um ato de amor. Então, o que o Felipe falou, Alfredo cozinha e tal, e o que o Eduardo propôs lá, né? Vamos fazer? Vamos. A gente tem certeza que Deus está abençoando esse trabalho, é um trabalho para honra e glória do Senhor, a gente está fazendo ali para servir as esposas, né? E todos os irmãos ajudando. Quando nós fizemos a reunião lá que definiu o cardápio, né? Que nós falamos risoto, né? A gente aprende que risoto, quando a gente faz um curso lá, que risoto você tem que fazer para poucas pessoas, porque não dá para parar de mexer, né? E o que a gente falou, Jefferson, Cardoso, eu,
Dá para fazer risoto? Dá, imagina para 150 pessoas, né? Rapaz. Mas a gente precisa de ajuda, precisa de gente, precisa de irmãos, né? E deu tudo certo com todo mundo Feliz, ajudando. todo mundo Então, elogiando. cozinhar é um ato de amor. E de onde vem, né, essa história de cozinhar, né? Que o Felipe Eu ia tá quase perguntar isso aí, perguntando. por assim, deve ter sido muito perrengue lá em Viçosa. Você deve Muito, ter passado muito, fome muito, lá. Falou, muito. não, eu vou ter que aprender esse negócio. A gente, né, então, trabalhando desde cedo, minha mãe trabalhando igual uma doida para os filhos estudarem, a gente tinha que aprender a se virar, né? Então fazia o trivial ali, fazia Fritava um ovo, um bife, né? Fazia um arroz, um feijão lá, que era o arroz carnaval que vem em bloco, né? Você servia ele de cocada como sobremesa ali. De pedacinho. Você cortava ali, né? A salada Walt Disney, né? Que vem cheia de bichinho. O bife 007, que é duro, frio, com nervos de aço, né? A gente fazia também. Ele é quinta série. O feijão Gustavo Borges, né? Que vem nadando. Então era esse o cardápio do dia a dia. E a hora que a gente vai para a universidade, então, por tempo, por restrição financeira que tinha, a gente comia no bandejão, né? O bandejão era R$1. E você comia lá e no final de semana, no domingo, né? O bandejão só tinha o almoço e você tinha que cozinhar, se virar na República. Se virar na República, né? E aí você ia aprendendo a cozinhar. E na minha família, a gente tem uma cozinheira, uma exímia cozinheira aqui, uma inspiração, minha tia Maria, né? E o que a minha tia Maria fazia era... Então, ela foi uma inspiração que eu tive na cozinha, né? Uma outra pessoa que trabalhou comigo também, que fez gastronomia, que é a dona Edna, né? A dona Edna é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. A igreja toda agradece, né? Dona Edna. E a dona Edna, ela... formada já, com 3 filhos grandes, e arrumou tempo para fazer gastronomia. Então também foi uma grande inspiração na cozinha, né? Mas isso eu já começando a cozinhar, já trabalhava aqui, mas a cozinha lembra de amigos, lembra de pessoas que... E aí você começa a cozinhar, você vê que é isso, que é um ato de amor. Você receber um irmão, né, na tua casa para jantar, ter a comunhão, você ter essa lembrança que Deus te deu saúde para fazer e para poder comer, né? Quantas pessoas às vezes têm uma condição boa para comprar, mas não tem uma condição de saúde que permita comer, né? Quantas pessoas às vezes não têm essa oportunidade, e a gente, pela graça de Deus, a gente vê que esse ato de amor, que é a cozinha, né? Você tem a comunhão com os irmãos, tá? É um momento até de você evangelizar, de falar de Deus, tá? Quando tem alguém ali que não é cristão, né? E quando você está comendo, como a gente estava ali com pessoas cristãs, os almoços lá na chácara de domingo, né? Eu tenho que participar mais, eu participo pouco, eu gostaria de estar participando mais, tenho que me policiar para isso. É um momento de comunhão, uma oração antes do alimento, uma palavra, né? As conversas que ficam naquele ambiente, né? Você não está num churrasco com bebida, com escarnecimento, com nada disso, você está num momento de comunhão. Edificação. Então isso é tão gostoso. E Deus é tão maravilhoso que o jantar ficou perfeito, né? O sabor da comida com aquela bagunça toda que a gente fez. Falaram assim pra mim, nossa, ficou muito bom. Eu falei, Deus usou de misericórdia para um bando de homem desastrado. Com todos nós. E permitiu que saísse alguma coisa que fosse bênção. Graças a Deus, porque... Nós. E a questão da UPH, assim, até destacando isso com relação à nossa denominação presbiteriana, que tem
essas sociedades internas como força de integração. Então, a UPH, a gente vê os relatos aí desse jantar, não só desse jantar, mas das iniciativas, assim como também as outras sociedades internas, elas contribuem para essa integração da igreja, o que, infelizmente, outras igrejas, né, às vezes até dentro da própria denominação, não se é tão valorizada a questão, né, dessa sociedade interna. E como é mais uma questão importante, né, da sociedade interna, essa questão da integração e como o Alfredo Mas eu colocou, né, já passei susto na cozinha, viu? Uma vez eu fui cozinhar em casa e eu chamei 2 pessoas, Cecily e Bela. Aí você passou sufoco. Eu tremia igual vara verde. Imagina a Cecily e a Bela cozinhando do jeito que a Bela cozinhava, né? E o jeito que a Cecily cozinha. Imagina eu cozinhando para as 2. Mas pela graça de Deus deu tudo certo, ficou uma delícia. Que bom, né? Mas eu tremia, rapaz, tremia igual vara verde. Imagina você vai pregar lá pro reverendo Hernandes, vai pregar. Augusto Nicodemos e o Hernandes. Você vai tremer ali, né? Eu tava nessa situação. Mas são pessoas que eu amo muito e... Toda vez que eu penso assim, churrasco, alguma coisa na casa dos irmãos, porque assim, a gente vê lá que na nossa igreja tem várias turmas, né? Vários grupos e tal, que se reúnem, fazem as coisas. Eu consigo te imaginar em qualquer um e se saindo muito bem, porque isso é muito legal. Então todo mundo quer estar próximo do Alfredo, né? Esse teu jeito, assim, de fazer e de cuidar das pessoas, né? E de fazer, e ter esse carinho por fazer comida, poxa. Isso aí, eu não tenho esse dom, né, de fazer, e sempre quando eu faço eu fico preocupado. Ele tá usando a teoria do Renato já. Não. Não, eu fico preocupado se vai gostar, né? Porque a gente preocupa nisso. Então, eu não me atrevo até fazer, deixo para a Natália. Começa a se atrever, não tem errado na cozinha. Não tem errado na cozinha, né? Uma vez eu fui fazer um curso, hoje com a internet tudo é muito fácil, né? E eu fiz um curso de omelete. Olha. Omelete. E ali um curso maravilhoso, né? O chefe ali ensinando a fazer a cremosidade do omelete, como que você vira e tal. E aí tinha um curso, depois, olhando lá, de uma chefe famosa, né? E ela foi dar o curso lá também. E eu coloquei lá para começar a assistir a aula dela, né? Aí ela falou, o ovo tem a clara branca, você não pode jogar pimenta preta. Aí eu já desliguei. Então, assim, a cozinha, né? Eu vejo aquele programa de televisão, falo pro cara, você tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal... Né? A cozinha ali, para mim, o que a gente está falando é um ato de amor, é para agradar, né? Então... a gente faz o que é gostoso, o que você gosta. Se eu gosto da pimenta preta no ovo branco, eu vou jogar, né? Então, se a gente está fazendo alguma coisa, não tem o certo e errado, né, na cozinha. E você vai aprendendo. Tudo na vida existe uma curva de aprendizado, né? Essa não ficou boa, eu vou melhorar aqui, eu vou... Mas é muito gratificante, muito gostoso. É mais gostoso ainda comer, né? Acho que a gente vai ter que fazer prato especial, alguma especialidade. Você fala assim, não, isso aqui é o que eu gosto de fazer. Que eu gosto, né, gordinho, assim, a gente gosta de cozinhar e comer, né? Mas o que eu mais faço e o que eu mais gosto de fazer é churrasco. Né? Churrasco aí tem, né? Mas gosto muito de cozinhar, fazer um risoto, fazer um arroz carreteiro, fazer peixe. A Aline não gosta de peixe, ela fala que gosta de peixe sem gosto de peixe, né? Mas eu adoro peixe. Então a gente vai cozinhando, vai fazendo, vai... Muito bom. Falaram para mim que é diferente o churrasco do Alfredo. Eu quero participar desse churrasco, mas com aula. Você vai me ensinar ali o corte. Porque vamos. Vai ser igual o Renato. Uma vez eu peguei uma picanha. Segundo aluno da turma. Aí, uma picanha, o cara veio falar pra mim, não, ela tem o lugar certo de você cortar as mantas aqui. Porque se você corta de assim e tal. Eu falei, cara, você é louco? Não, vamos cortar aqui o negócio aí, vamos picotar, porque se chega na churrascaria, o cara corta de qualquer jeito. Mas tem um jeito certo, né? Sim, então você vai ensinar isso pra gente. Fibra, sempre contra fibra. Tá vendo? Tem todo... Isso é diferente. E eu sei que esse cara aqui é o cara das facas também.
cutelo, faca. Você tem isso aí? Você gosta de faca? Eu gosto muito. Sim, um instrumento de trabalho a gente precisa ter, né? O pastor Robson, ele vai ter uma bíblia de estudo, né? Eu, na minha profissão, eu tenho o meu instrumental cirúrgico, que quanto melhor o seu equipamento de trabalho, melhor você trabalha. Você, né? Você tem os seus equipamentos aqui para ter uma boa imagem, um bom som. E eu tenho um churrasqueiro famoso da internet que ele fala: faca afiada não passa vergonha. E eu carrego essa fama de churrasqueiro, então sou muito presenteado com facas, né? E então minhas facas eu tenho um ciúme delas muito grande. Uma vez eu fiz um churrasco em casa, a hora que eu olho, minha irmã estava com um vidro de palmito e foi colocar a faca para... eu dei um grito com ela aqui. Então minhas facas, a gente tem uma faca para cortar a carne crua, né, que não é a mesma faca que você usa para cortar a carne assada, né? Você tem uma chaira diamantada para molar suas facas, fazer o corte. Então, para cada tipo de carne, não, eu vou ver tudo isso ao vivo. Um tipo de faca, né? Então você começa a agregar, você faz aquilo que você gosta, então ajuda. Eu só tenho um problema com facas, né? Porque eu ganho faca, o pessoal, amigos, clientes, vai presentear. O que o Alfredo bebe? O uísque ou vinho? Não, o Alfredo não bebe. Então eles vão lá e dão uma faca. E sempre, eu ganhei muita faca, e sempre que eu vou contar, eu tenho 5 facas. Eu abro, tenho 5 facas. Cadê as outras? Então, tem um sócio lá em casa. Não, meu sócio lá em casa, né? O João Pedro, ele fala: você não precisa de muita, então essa aqui é minha, né? Essa aqui. Então ele, se bobear, tá com mais faca que eu lá. Olha, teu filho. Tem meu filho, João Pedro. E ele... Que vai pro mesmo caminho, viu? Porque já ajudou eu tô lá treinando no MP, ele, eu treinei muito ele. E partindo daquele princípio ali de que medíocre é o discípulo que não supera o mestre, né? E então, ele tá indo bem, ele tá indo muito bem. E como é que você vê você entrando assim, sendo parente do João Marcos? Como é que é isso? Agora pisou no não, brincadeira. Essa é a hora que o João Marcos desliga. Não, ele vai assistir. O que ele tá querendo dizer com isso? A gente só não pode falar do bigode, né? Mas o João Marcos é uma pessoa... É um amor. Um amor de pessoa, né? Um amor de pessoa. Hein? Aquela cara de bravo dele, né? Aquela cara de emburrado, de bravo, de... É um coração, né? Um coração enorme. Quem conhece ele, né? Quem conhece Recebe ele... bem, né, Felipe? Recebe bem. Recebe bem a gente. Quem também, conhece o João Marcos, aquela cara de bravo Jefferson, a gente falando dele, ele me liga. Jefferson, estamos gravando calvinamente aqui ao vivo, daqui a pouco eu te ligo. Um abraço, meu irmão, te amo. E o João Marcos, né? Quando o João Pedro começou a namorar a Ana, e a gente agradece muito a Deus por isso, uma família cristã se formando, né? Eu falei para ele com aquela cara de bravo, o pastor Robson, que mexeu aí com burro e com mula, né? Então, no meio rural, o pessoal fala que quando você está domando o burro, você não pode deixar cicatrizar o canto da boca, né? Porque você perde a doma dele, não é isso? Pega a barda. Pega a barda. E eu falei pro João Marcos, falei: genro, você tem que fazer isso, né? Mas o João Marcos, com aquele coração dele, o João Pedro trabalhando ali no loteamento, ali do lado da chácara da igreja, ele ligava pro João Pedro ir almoçar lá. Dormia no sofá. Todo dia, aí cuidando e não sei o quê. Aí perdeu a barda, né? Perdeu a doma do genro, perdeu a doma do genro. Em vez de puxar muito, soltou muito, né? Já tomou conta da churrasqueira. Já tomou conta. Você chega lá, o João Pedro tá deitado no sofá e ele cozinhando pro João Pedro. Tá assim. Outro dia eu cheguei lá, o João Pedro tava mostrando as fotos dele e do Cabreira. Eu não tava mais o João Marcos. Então... E isso é muito bom, né? Esse convívio assim. E você vê, formando uma família cristã, entre os irmãos aqui. Cara, mas vamos pegar meu sonho, viu? O João Pedro. O João Pedro formou, terminou João já, Pedro né? formou agora, colou grau agora em janeiro. E já trabalhando também, né? Já trabalhando, ele fez engenharia civil, né? E ele já tá trabalhando. Parece ser tão novo, né? Novo, mas um menino muito determinado, né? Em tudo que ele faz. E tem uma coisa interessante, a gente tem que agradecer muito a vida do Neto e da Fabi, né?
pelo trabalho que eles fazem desde lá da UCP, né? E a gente ainda brinca, né? O Netão brinca com o pastor Robson, que ele fala, ó, eu treinei esse menino até a UPA, eu tô entregando na UMP, você toma conta, né? Quando o João Pedro entrou no colegial, acho que no terceiro colegial, né, no último ano, o Neto propôs para ele, se eu não me engano, se eu falar alguma coisa errada aqui, depois o Neto corrige aí, a ter um cargo no sínodo da UPA, alguma coisa assim, né? E ele ficou preocupado, porque terceiro colegial eu tenho que estudar, tenho que me preparar para o vestibular, tenho que... E o Neto chegou para ele e falou o seguinte, falou, olha, você tem que entregar o teu melhor para Deus. Não é o que sobrar, não é aquele tempo que sobrar que você tem que entregar para Deus, você tem que entregar o teu melhor, né? E isso mexeu muito com ele. E ele aceitou esse desafio. Isso criou uma disciplina, uma responsabilidade no João Pedro, que foi algo assim... Que ele está hoje na UMP, na federação. Sim, ele está na federação. Isso criou uma disciplina no João Pedro que do terceiro colegial, com 17 anos, ele já entrou direto na universidade, né? E sem em nenhum momento deixar de trabalhar as suas atribuições na igreja. Então eu agradeço muito a vida do Netão e da Fabi, que esse trabalho que eles fazem, né, desde a UCP lá, e fizeram esse trabalho instigando, incentivando, dando responsabilidades, chamando atenção, orientando, um trabalho maravilhoso, a gente louva muito a Deus pela vida deles, por isso, e isso dentro da minha casa já é um exemplo para a Júlia, né, porque a Júlia, ela Você tem 3, né? Isso, a Júlia, ela é tesoureira da UPA, né, e entrou no colegial agora e tá trabalhando, servindo na igreja. Então a gente agradece a Deus pela vida deles, por tudo isso. Eu conheci eles primeiro, né? Antes de conhecer, porque a Clara, com a sua menina mais nova, e ali na igreja, aí o menino com a filha do João Marcos, eu ali sempre falando com o João Marcos pela questão dos Gideões. E aí eu falei, cara, que povo educado, né? Que povo, quem que é a família, né? Aí o Renato falou, pô, o Fredão, não sei o quê, meu amigo, churrasqueiro. E aí me apresentou e eu falei, cara, eu gostei desse cara. Eu gostei, eu falei, eu quero ele, né, mais próximo, e você tá aqui hoje. E uma forma de agradecer a sua vinda aqui hoje, né? E a gente sempre faz isso, mas você é diferente, você ganhou aqui um presentinho. Você estava perguntando além do pão de queijo, ó, eu ganhei aqui, ó, a caneca. Olha, ó, dá uma viradinha nela aí. Que é isso? agora. Olha só que beleza. Tá hein? certo o nome aí? Tá certo, olha que beleza, olha só. Esse eu vou guardar com muito carinho, obrigado mesmo. Tomar um chá. Que essa caneca fique de lembrança aí desse momento. Ó, mostra de novo precioso. Aí, o Gustavo tá na tua câmera agora. Gustavo, tá aqui, ó. Ó, que legal, hein? Aí, ó. Ele queria pegar de perfil, mas não ia caber na caneca, né? Nariz ali. Tem... O Pedro é bom, velho. É muito bom. Uma vez foram me servir chopp, né? Na época que eu ainda tomava alguma coisinha, foram me servir chopp, mas aí o copo não dava, né? Aí por isso você resolveu parar? Tá certo. Champanhe, essas coisas, não dá pra gente tomar. Alfredo, muito bom. Eu não sei se a gente tem mais algum assunto. Eu sou muito prolixo, às vezes eu tomei o tempo aí. Não, vocês queriam o podcast mais é isso. Aí. A gente, né? Tinha mais coisas. A gente vai fazer no Cê é Louco. Quero te convidar para você a gente falar sobre veterinária lá. Vamos lá, mas nós vamos fazer uma externa lá que você combinou, né? A gente vai fazer uma externa, né? Fazer. E o Robson vai junto. Nessa externa aí eu quero participar. Que tem até um fogão a lenha portátil que tá pronto lá, já tá... Tá fechado. Não, e a gente vai fazer no teu contato. Você falou, não, um ranchão, né? Um faz ambiente ali. Quiser fogão a até lenha, perto do uma... Onde fica o gado, como é que chama? Um curral. Se quiser fazer legal, num rancho, onde quiser fazer. A gente vai levar toda a estrutura. Já solta uma mesa da amargura lá e vê como é que você se sai nisso aí, né? Não tem design. Não vou conseguir. O negócio é cozinhar, comer, né? Isso. Nada de leva o esporte violeiro, radical, leva não. o Vitor Quevedo para fazer o som de fundo, né? Você sabe que uma paixão que eu tenho é a viola, né? É? Como vocês colocaram aqui lá no
no título, né, do podcast dele, louvando a Deus com instrumentos de 10 cordas. E o Salmo 92, né, fala pra gente louvar a Deus com instrumento de 10 cordas. A viola tem 10 cordas. E a viola é uma música de muita história, né? Toda a história que a gente tem, a gente que gosta do meio rural, tem a viola. E eu ganhei uma viola, eu pedi uma viola para a Aline, né, de presente de aniversário, uma vez. Ela quis me levar no psiquiatra antes, eu não aceitei, né, e me deu a viola. E comecei a fazer aula de viola. É mesmo? Aí com um professor muito renomado aqui de Rio Preto. Divino. E aí eu fui quase expulso, assim, educadamente, né? Ele falou, olha, eu tô bastante ocupado, tal, então eu vou te indicar um outro professor, né? Que talvez tenha mais tempo para iniciante, então... E você é um ótimo veterinário, isso, né? Um ótimo então, cozinheiro. Viola fica lá de enfeite, a gente coloca lá no YouTube, né? Tem um vídeo muito lindo tocando o Grandioso És Tu na viola caipira, acho que o solo mais bonito que eu já ouvi. E eu tento, rapaz, eu acho que os vizinhos ficam incomodados, né? A família também. Mas um dia sai alguma coisa lá, vamos já tem uma parceria já. Eu e o Robson, a gente tem uma viola em parceria, né? Nunca vi isso, mas a gente tem. E ela tá na minha casa, mas essa semana ela vai pra casa do Robson. Mas você toca viola? Eu sou um exímio violeiro, né? Já fui do mundo secular sertanejo, né? Já tive duplas e duplas, mentira, não tenho nada disso. Mas eu gosto de viola e fiz aula também. Foi aí que a Natália falou, Felipe, para, que eu não aguento mais. E eu toco um violão, né? O violão vai bem. Mas a viola, eu gosto muito. Rapaz, eu quando fiquei sabendo, eu não conhecia o Vitor, não sabia que tinha essa opção, né? Da gente curtir uma música cristã na viola. E eu conheci o cara, eu falei, nossa, que legal. Comecei, cara, eu sou um fã que ele nem sabe, mas cara, no meu Spotify hoje é Vitor Quevedo. Tem um pendrive, se você também precisa de um pendrive com 120 músicas, CD do Vitor Quevedo, tá comigo, porque eu fiquei amigo desse cara. Os hinos, gente, ele tocando na viola. Impressionante, né? Eu conheci o Vitor, eu conheci a música do Vitor Quevedo, uma vez que ele veio na igreja de Catanduva, eu não tive a oportunidade de ir naquele dia, mas o Neto me falou dele, falou, você que gosta de viola, esse cara... E aí eu comecei a ouvir ele, né? E que bênção, né? Que trabalho que ele faz. E ele é gente boa, ele é engraçado demais. O cara, né? Já fica aí o convite, se você não conhece o Vitor Quevedo, tem um episódio com o Vitor Quevedo aí gravado, né? Só voltar aí uns episódios aquele que você não participou, né? Fiquei triste por você. Mas foi uma... mas não fique assim, porque em novembro tem a conferência lá do Livres em Cristos e ele vai ser um dos louvores lá, vai ser o Vitor Quevedo. Está crescendo a coisa, você vê como é que é? Deus é bom demais, né? Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Ô, Fredo, eu quero te agradecer, poxa. Né? Que tem que agradecer. A gente sabe do teu trabalho, a importância que você tem aí no mercado, e você tirar esse tempo para estar aqui, falando das coisas de Deus, falando da sua vocação, é muito importante. Esse é o primeiro episódio dessa série de vocação, né? E também falar sobre espiritualidade, sobre a nossa igreja, tudo isso, como é que é entrelado um ao outro, e é muito importante você estar aqui. Muito obrigado. Robson fala sobre aquele assunto importantíssimo. Pastor, QR Code. Você que quer saber mais da nossa igreja, tem um QR Code, só apontar, você vai direto aí para o site da nossa igreja, o boletim, é isso mesmo, né, equipe? Vai lá para o boletim, ali você vai ter informações a respeito dos nossos cultos, nossos encontros, atividades da nossa igreja, também no site da nossa igreja, você é convidado ali a conhecer, temos cursos ali também, aquilo que está acontecendo, e você é convidado a participar lá da nossa igreja. Se você ainda não conhece, você vai ser muito bem recebido. É uma alegria para a gente poder, de certa forma, estar aí vivendo essa comunhão para a honra e glória do nosso Deus. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, fica aí esse convite para você se inscrever no canal, ativar as notificações. É uma alegria para a gente poder estar aí tendo esse contato, e fica também um convite para você acompanhar os outros episódios. Como a gente sempre faz aqui, Alfredo, quando a gente termina, a gente pede para o convidado estar orando, né, pelo nosso projeto, pelo trabalho, pelo podcast, e para a vida das pessoas que estão
aí nos assistindo e nos ouvindo. Então, gostaria de fazer esse convite para você, Opa. orar. Não sei se tem mais alguma coisa, senão só agradecer mesmo mais uma vez, Alfredo. Obrigado, o Felipe aí colocou essa alegria, né? É uma alegria nossa. O Eduardo precisou sair, né, questão profissional. A gente agradece também os nossos irmãos aqui da equipe técnica. Então é tudo Eu que algo agradeço aí poder estar participando aqui com vocês, comer o pão de queijo, tomar o café, ter esse momento de comunhão para honra e glória de Deus. E nós temos ali essa série, vai faltar episódio, viu? Porque tem muito irmão com vocação maravilhosa lá na igreja para estar participando aqui, tá? Então agradecer a todo mundo e vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, Pai querido, graças te damos, Pai, por essa igreja que trabalha estritamente a Tua palavra, Senhor, estritamente as Tuas escrituras. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa a vocação de cada um dos irmãos ali presentes que usam essa vocação, esse dom, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoa esse projeto desse podcast que através da internet consegue levar a Tua palavra mesmo em lugares muito distantes, Pai. Abençoa a vida dos irmãos que se dedicam o seu tempo a isso, a levar a Tua palavra, a alcançar as pessoas com a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por essa comunhão, por essa vida com esses irmãos, Pai. Nós te agradecemos, te pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre os nossos irmãos, sobre esse projeto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho, Pai. Amém. Amém. Foi esse mais um episódio de Calvinamente. Que Deus abençoe e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Grande abraço, fica com Deus. Até o próximo. Valeu.